pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso Ramos. Esse é o seu programa Fique em Casa Aprendendo, um programa que sempre está trazendo assuntos de biologia, não só de biologia, mas também das outras disciplinas. Você tem aqui nas minhas aulas, por exemplo, a gente tem trazido a teoria e a prática por meio de resolução de questões, tá? Queria aproveitar a oportunidade para te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais, tá? Se você perdeu alguma aula gravada, essas aulas estão armazenadas no YouTube, tá? Você coloca no YouTube, plataforma Gonçalves Dias, e você coloca em playlist, e você vai ter várias aulas de todas as outras disciplinas, tá? Inclusive biologia. Você vai ver aulas de biologia lá. Se você quiser ter acesso além das aulas do YouTube, mas também se você quiser ter acesso a apostilas, né, você pode responder algumas questões, coloca no Google, plataforma Gonçalves Dias, portal do estudante. Também nós temos muitos materiais para você, estudante, que está interessado em ter aprovação no Enem, nos diversos vestibulares aí pelo Brasil afora, tá? Principalmente você, aluno da rede estadual do Maranhão. Pessoal, também nós estamos no Instagram. Coloca lá, plataforma Gonçalves Dias. Nós temos alguns videozinhos, algumas dicas, onde você pode estar também aprendendo todos os dias, tá? Então, pessoal, é o seguinte, nessa aula, eu, professor Celso Ramos, vou trabalhar com vocês o assunto ainda de fatores evolutivos e equilíbrio gênico. Você lembra que a gente trabalhou numa aula anterior o assunto de genética de populações. Na verdade, essa aula é uma continuidade, tá? A gente vai ver algumas figuras que foram faladas na aula anterior. A gente vai falar sobre esses fatores evolutivos. E como esses fatores evolutivos influenciam no equilíbrio gênico. Professor, o que é equilíbrio gênico? Vou já relembrar vocês. Mas o que a gente vai falar aqui? Quais são esses fatores? A gente vai falar da mutação e a seleção natural, a gente vai explicar novamente sobre a migração e a deriva gênica. Pois bem, o assunto diz fatores evolutivos e o equilíbrio gênico. O que é o equilíbrio gênico? Nós estudamos no assunto de genética de populações uma lei, né, que chama de princípio de Hardy-Weinberg, tá? Princípio. Inclusive, esse termo Weinberg é com W, tá? As pessoas podem até mencionar com o som de V. É princípio de Hardy-Weinberg ou princípio de Hardy-Weinberg. O que esse princípio fala? Ele diz que se nenhum fator evolutivo atuar sobre uma determinada população, né, se essa população ela for grande o suficiente para que os cruzamentos aconteçam ao acaso e assim possam acontecer todos os tipos de cruzamentos possíveis, né? Se tudo isso estiver de acordo com o que eu acabei de falar, as frequências gênicas e genotípicas dessa população não sofrerão alterações ao longo das gerações, tá? Por quê? Porque não está atuando ali os fatores evolutivos. Quais são esses fatores? Mutação, a seleção natural, a migração e a deriva gênica. Cada um desses fatores aqui alteram as frequências dos alelos nas populações. E a gente vai relembrar aqui como que essas alterações ocorrem. Tá certo, pessoal? Então, o primeiro fator evolutivo, tá? Que a gente vai mencionar aqui, é a mutação. A mutação eu vou trabalhar juntamente com a seleção natural. Você olha aqui um conjunto, né? Isso aqui, cada bolinha dessa, bolinha verde ou vermelha, representa um indivíduo, tá? E nessa população, cada indivíduo tem o seu respectivo genótipo. Lembra que o genótipo é aquele par de alelos, né? Eu tenho um alelo, dois alelos dominantes, representados por azão, representa o indivíduo com o genótipo homozigoto dominante. Se eu tiver um alelo dominante e um alelo recessivo, aí eu tenho um caso, um indivíduo heterozigoto. E se eu tiver um indivíduo com dois alelos recessivos, a gente diz que ele é homozigoto recessivo. Nesse caso aqui, você vai perceber que tanto o indivíduo que tem dois alelos dominantes, que é no caso do homozigoto dominante,
e o indivíduo heterozigoto estão sendo representados pela cor verde. Isso significa que o fenótipo, a característica que se vê, é igual tanto para o heterozigoto como também para o indivíduo homozigoto dominante. Os únicos que são diferentes aqui, que estão sendo representados pela cor vermelha, são os indivíduos homozigoto recessivo, tá? Que tem uma característica diferente. Beleza. Eu te pergunto, como foi que esse alelo recessivo surgiu na natureza? Tá? Como foi? Esse alelo aqui ele pode ter surgido por uma mutação genética. Pode ter acontecido uma alteração no material genético do indivíduo, inserindo na população, nessa população aqui, o alelo recessivo, que é representado pela letra Azinho. Então, essa mudança que nós estamos falando aqui é o que nós chamamos de mutação. Tem vários tipos de mutações. Tem a mutação cromossômica, tá? Tem a mutação genética. A mutação cromossômica é quando eu altero a estrutura do cromossomo. A mutação genética é quando eu altero no DNA algum tipo de molécula, como, por exemplo, uma base nitrogenada, alterando as sequências, né, os códigos que estão ali na molécula. Tá? Tanto a mutação cromossômica quanto a mutação gênica são alterações que inserem na população uma nova característica. Então, imagine que antes todos os indivíduos aqui eram verdes. Só que a mutação apareceu, inseriu nessa população um alelo recessivo, e em alguns indivíduos esse alelo recessivo se apresentou 2 vezes, formando o indivíduo homozigoto recessivo. E aí apresentou o indivíduo que está sendo representado pela cor vermelha. Beleza. Passou muitas gerações, esses indivíduos com alelo recessivo foram se reproduzindo e aumentaram em número. E aí, pessoal, chegou um determinado momento que nessa população, cerca de a frequência do alelo recessivo, aqui nesse caso, ela está sendo representada em 80% dos indivíduos, ou seja, ela tem uma frequência de 0,8, tá? E a frequência do alelo dominante aqui ficou 0,2, tá? Como é que eu calculo, professor, essa frequência dos alelos? Nós trabalhamos na aula passada que para você calcular a frequência de um determinado alelo, você vê ali, ó, você calcula quantas vezes esse alelo está na população e divide pelo total de alelos dessa população, tá? A gente fez esse cálculo, eu te convido, se você não aprendeu, dá uma revisada na aula sobre genética de populações, tá bom? Então, aqui nessa população eu tenho a frequência do alelo recessivo, 80%. A frequência do alelo dominante, 20%. Esse alelo recessivo ele surgiu por meio da mutação. Passou muitas gerações e ele foi se multiplicando na população. Só que agora imagine, por exemplo, que nessa população seja inserida, sei lá, uma espécie exótica, uma espécie que não é típica dessa região. Digamos que aqui sejam presas, por exemplo, dessa ave, tá? Essa ave não vivia nesse local, mas de repente ela foi inserida. E essa ave, ela tem preferência por predar os indivíduos que apresentam o genótipo homozigoto recessivo, Azinho. Tá? Então, esse indivíduo aqui é um predador. Ele vai ser um fator seletivo do ambiente. Nessa população aqui, eu tenho indivíduos adaptados, que são mais difíceis de serem vistos por este predador, e indivíduos menos adaptados, ou seja, que são mais fáceis de serem capturados por este predador. Você sabe que na seleção natural, ela atua de forma a eliminar da natureza, do ambiente, aqueles indivíduos menos adaptados. Beleza? Então, como ele vai capturar quem está menos adaptado? Nesse caso, quem está menos adaptado são os indivíduos homozigoto recessivo. Então, ele vai pegar aqueles indivíduos, vai predar aqueles que ele consegue enxergar mais facilmente. E, consequentemente, quem ele enxerga mais facilmente seria os indivíduos vermelhos. Por que os vermelhos? Porque, nesse caso, digamos que esse animal aqui, ele coma insetos, tá? Digamos que ele coma insetos. Os insetos estão ali numa folhagem. Quem são os insetos mais fáceis de serem enxergados? Os vermelhos ou os verdes? Logicamente que os verdes
estão mais adaptados porque eles não são vistos facilmente. Então, esse indivíduo ele vai enxergar que ele enxerga facilmente. Ok? Então, nessa geração aconteceu uma seleção natural. A seleção natural, perceba que ela diminuiu a variabilidade dessa população. Diminuindo essa variabilidade, mas ainda permaneceu. Você vai perceber que ainda tem indivíduos heterozigotos, indivíduos homozigoto dominante, que são representados pelos de cor verde, e poucos indivíduos homozigoto recessivo, que estão sendo representados pela cor vermelha, tá? Esses indivíduos eles sobreviveram aqui nessa primeira seleção. Eles vão sobreviver e vão se reproduzir. Ao se reproduzirem, esses indivíduos aqui, que foram predados, aqui ó, que conseguiram sobreviver, eles vão se multiplicar, beleza? Ao se multiplicarem, ó, os poucos que tinham sobrado, os poucos vermelhos que tinham sobrados, eles vão se multiplicar, só que em menor número, porque o número inicial aqui era bem menor. E no caso dos indivíduos com pelo menos um alelo dominante, no caso do azão, né, que estão sendo representados pela cor verde, eles vão se multiplicar mais, porque estão em maior número. Então, na segunda geração, você vai perceber, pessoal, que nessa geração, o que foi que aconteceu com a frequência dos alelos? Olha só, eu vou voltar para o slide anterior. Ó. Antes era 80%, a frequência do alelo recessivo era 80% e a frequência do alelo dominante era 20%. Depois que este fator seletivo aqui atuou, qual é o fator seletivo? Aliás, qual é o fator evolutivo? Seleção natural. Depois que a seleção natural atuou, alterou a frequência. Diminuiu. A frequência do alelo recessivo agora é 50% e a frequência do alelo dominante é 50%. Então, você percebe que o fator evolutivo, nesse caso a seleção natural, ela mudou, ela alterou a frequência dos alelos, tanto do alelo dominante quanto do alelo recessivo. Então, essa população aqui, ela não está em equilíbrio. Ela só estaria em equilíbrio se essas frequências continuassem iguais à da primeira geração. Mas como está ocorrendo a atuação de fatores evolutivos, então, consequentemente, ela não vai estar em equilíbrio. Então, veja agora que essa segunda geração vai continuar sendo predada por este fator seletivo, que no caso é o predador, que continua enxergando os indivíduos vermelhos, porque no meio da folhagem ele vai enxergar quem é vermelho, ao invés dos indivíduos da cor verde. Então, veja, ele consegue eliminar dessa população, né, os indivíduos de genótipo homozigoto recessivo, eles vão ser extintos dessa população. Então, aconteceu a diminuição da variabilidade, ok? Porque antes eu tinha dois tipos de indivíduos verdes e indivíduos vermelhos. Com a seleção natural, só vou ter um tipo, só os indivíduos verdes, tá? Então, fator seletivo fez com que, a 100% da população apresentasse genótipo, na verdade, fenótipo dominante. Professor, ainda tem o alelo recessivo nessa população? Tem. Por quê? Desses indivíduos que têm o fenótipo dominante, eu tenho o que é azão, que tem o genótipo homozigoto dominante, mas ainda tem o indivíduo heterozigoto. O heterozigoto ainda tem o alelo azinho presente, tá? Se por acaso este fator seletivo deixar de atuar, pode acontecer dos indivíduos heterozigotos se cruzarem e ter a possibilidade de produzirem mais indivíduos homozigoto recessivo, tá? E nascerem novamente. Beleza, então a gente falou da mutação e da seleção natural. O outro fator que eu falei rapidamente na outra aula, foi o fator migração. A migração, pessoal, é um fator em que na população novos genes, novos alelos vão ser inseridos, mas não vai ser pelo mecanismo de mutação, não. Vai ser por meio do transporte, ou seja, características, genótipos ou alelos, eles vão chegar na população, tá? Só que eu tenho dois tipos de migrações, pessoal. Eu tenho a
imigração e eu tenho a emigração. Veja, nesse caso aqui eu tenho o exemplo da imigração. Na imigração, eu tenho uma população que está recebendo indivíduos de uma outra população. Essa outra população, como ela tem uma constituição genética diferente dessa população aqui, então ela vai trazer alelos, novas características. Antes, essa população, por exemplo, ela só tinha alelos dominantes. 100% dos indivíduos tinham alelo dominante. Com a chegada de indivíduos imigrantes, tá? Esses imigrantes, eles vão ter o quê? Eles vão se relacionar com os indivíduos que estão nessa população. Ao se relacionarem, eles vão promover cruzamentos genéticos entre si. Esses cruzamentos genéticos vão propagar essas características que chegaram com esses imigrantes. E aumentando, na verdade, essa miscigenação, né, essa mistura de raças, o que vai acontecer? Altera também a frequência dos alelos na população. Veja que antes a frequência só do alelo dominante era 100%. Tinha 0% de indivíduos com o alelo recessivo, tá? E agora passa a ter o quê? 80% de alelo dominante e 20% de alelo recessivo. O contrário pode acontecer. Por quê? Da mesma maneira que essa população ela recebeu indivíduos de outro país, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, indivíduos dessa população saindo com alguns membros, tá? Se eu tiver uma parcela representativa desses indivíduos saindo aqui dessa população, pode acontecer também uma mudança dessas frequências dos alelos dominantes e recessivos, tá? A outra situação, um outro fator evolutivo que poderia causar dúvida em vocês, seria a deriva gênica. O que seria a deriva gênica? Deriva gênica, ela acontece semelhantemente ao que ocorre na seleção natural. Vamos lembrar, na seleção natural, ela vai atuar sobre os indivíduos menos adaptados. Quem é menos adaptado é eliminado da população, tá? E quem é mais adaptado sobrevive. Aqui ocorre uma seleção, só que é ao acaso. Essa seleção ocorre ao acaso porque é uma situação que ocorre de forma assim aleatória. Por exemplo, eu tenho aqui um local, uma localidade que tem uma faixa de deserto e tudo isso aqui é floresta. 50% dos indivíduos, 50% de frequência de alelo dominante e 50% de alelo recessivo. Essa aqui é a frequência dos alelos nessa população. Agora imagine que uma catástrofe venha a acontecer, ou até mesmo um processo de desertificação. Esse deserto aqui ele vai se alastrar e vai matar muitas espécies de plantas nessa região. Essas plantas dessa região, ao morrerem, vai diminuir o habitat que poderia ser importante para a sobrevivência das diversas espécies dessa região. Então, diminuindo essa grande floresta, somente na região que tem floresta, que é um espaço muito pequeno, né, vai sobreviver alguns indivíduos. E veja que, por acaso, só os indivíduos dessa área sobreviveram. E, de maneira aleatória, os indivíduos que eram diferentes, por exemplo, os que tinham alelo dominante, né, os homozigoto dominante, estavam em outras localidades que foram afetadas. Tá? Então, essa desertificação, ela não escolheu quem era azão ou quem era azinho. Não, ela aconteceu de forma aleatória. E terminou selecionando os indivíduos que estavam localizados na área onde não teve essa desertificação. Alterou também a frequência dos alelos. Tá? E isso pode gerar o que a gente chama de princípio fundador. O indivíduo que sobrevive depois dessa catástrofe, ele pode se multiplicar e dar origem a uma nova população, tá? Que, consequentemente, essa nova população vai ter as frequências alélicas totalmente diferentes do que se tinha antes. Então, eu espero que vocês tenham entendido. A gente falou dos fatores evolutivos, como eles afetam esse equilíbrio gênico. Só tem equilíbrio quando não se tem mudança nessas frequências dos alelos, tá? Se tem mudança nessas frequências alélicas, quer dizer que tem fator evolutivo atuando. Que fatores são esses?
seleção natural, deriva gênica e por aí vai. Então, espero que vocês tenham entendido. Até mais. Tchau, tchau.